Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. No final do ano de 2011, nos dias do apagão no Brasil, numa tarde de sexta-feira, Juracy estava dentro do metrô de São Paulo, no momento em que voltava do trabalho, e sentada ao lado dele havia uma senhora japonesa que deu início a uma conversa entre eles. Juracy achou um pouco estranho, porque o povo japonês é bem reservado, falam somente o necessário ou quando tem amizade com alguém que não pertence ao grupo deles. Eles são pessoas de poucas palavras quando estão entre desconhecidos. Aquela senhora japonesa disse chamar-se Aika e falava do sonho em poder voltar ao Japão, o qual ela tinha desde os dias difíceis e de fome que passou ao lado dos pais, quando o governo expulsou as famílias japonesas que viviam no bairro da Liberdade, devido ao rompimento diplomático no ano de 1942 entre Brasil e Japão. Todos os residentes japoneses das ruas Conde de Sarzedas e estudantes foram obrigados a retirar-se do local. Aika falava que durante a expulsão, alguns idosos e crianças que não conseguiram sair por estarem doentes eram encontradas mortas nos porões onde viviam pagando aluguel. Ela contava também da saudade que estava sentindo da sua avó. Disse que durante a noite a mulher idosa sentava numa cadeira ao lado da cama onde a neta dormia e ficava cantarolando canções de amor enquanto lembrava da sua juventude vivida no Japão. E às vezes, ela ficava horas falando das suas lembranças e das músicas que trazia saudade enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nos dias que a avó adoeceu, era Aika que lhe fazia companhia. E muitas vezes, a neta massageava os pés da avó, porque aquilo parecia que fazia diminuir um pouco o sofrimento da velha senhora em seus últimos dias de vida. Quando a avó de Aika faleceu, sepultaram o seu corpo no terreno da Capela dos Aflitos. Ao lado da capela existia um cemitério onde eram enterrados os indigentes e as pessoas que eram condenadas à morte. Aika disse que tinha medo de passar ali perto quando era criança. E ela perguntou várias vezes durante o trajeto no metrô se Juracy também gostava de massagem nos pés quando ele chegava do trabalho e nas noites de inverno para aquecê-lo antes de dormir. Juracy respondia que no meio da família dele não havia esse costume. E sendo ele ainda solteiro, morava com os pais e duas irmãs, mas ninguém fazia massagem nos pés do outro. E nas noites frias, eles calçavam meias para se aquecer. Mas havia algo na conversa de Aika que incomodava Juracy, e era quando ela falava com muita certeza sobre o outro lado da vida. Ele até chegou a pensar que deveria discordar do que ela falava, mas era tão idosa aquela senhora que ele não quis desrespeitá-la. Mas pensava, somente as pessoas que já foram para o outro lado é que sabiam o que passava lá. E Aika dizia que quando a pessoa partia antes da hora, a sua alma ficava num lugar escuro e frio. Então, por isso, algumas almas penadas voltavam a vagar perto de onde moravam, procurando alguém para trocarem massagens. E às vezes, esses espíritos tocavam os pés de quem estava dormindo. E Aika seguia perguntando se Juracy nunca tinha acordado de madrugada sentindo frio nos pés. Juracy não respondia, e sentindo arrepios, recolhia os seus pés para debaixo do assento. A noite já estava começando naquela sexta-feira, quando Juracy e Aika conversavam no metrô. Os vagões estavam superlotados, mas nenhum acontecimento ou pessoa ao redor conseguia desviar a atenção daquele jovem que já estava ficando assustado com a história contada por aquela senhora. Ele nunca tinha visto aquela mulher, mas qualquer pessoa que também ouvisse a conversa entre eles poderia facilmente dizer que eram conhecidos, porque a forma como Aika falava olhando nos olhos dele dificilmente faria alguém pensar que eles não eram amigos.
Mas a verdade é que aquele encontro estava acontecendo pela primeira vez. Nem mesmo o apagão, que poderia acontecer a qualquer momento, parecia não incomodar aqueles dois. No pensamento de Juraci surgiam imagens produzidas por sua imaginação. Ele começou a lembrar de quantas vezes puxou a coberta enquanto dormia, porque os seus pés ficavam frios com a temperatura do quarto caindo durante as madrugadas geladas de inverno. Tal pensamento o fazia forçar ainda mais um pé sobre o outro embaixo do banco onde estava sentado. Teve um momento que Juraci pensou que Aika havia dormido. Foi quando ela recostou sua cabeça na janela e depois de alguns segundos começou a cantarolar baixinho uma suave e desconhecida canção. Depois, ela abriu os olhos novamente, voltou-se para o rapaz enquanto segurava as mãos dele e disse para ele tomar cuidado por onde andava e que ele deveria também prestar atenção nos lugares onde pisaria, pois ele encontraria coisas boas, mas também coisas ruins. Depois que a mulher soltou as mãos dele, as luzes do vagão começaram a piscar. Era como se fosse um aviso anunciando o apagão. Houve um instante que as luzes ficaram apagadas, não mais que o tempo de 5 segundos. Mas foi o tempo suficiente para que a mulher desaparecesse de onde estava sentada. Na escuridão, Juraci fechou os olhos e abaixou a cabeça enquanto pensava: oh não, acabou a energia. No momento que ele abriu os olhos e as luzes voltaram a acender, ele percebeu que Aika já não estava mais sentada ao lado dele. Mas para onde ela teria ido? Ela teria que passar diante de Juraci. Mas ele não sentiu o movimento dela. Ele ficou em pé e olhou para frente, olhou para trás, mas não avistou a mulher que falava com ele. Depois do desembarque na estação São Joaquim, o rapaz seguiu caminhando pela calçada enquanto pensava naquela estranha senhora japonesa. E depois de uma parada para um lanche, começou a caminhar, seguindo na direção da casa dele. Então Juraci lembrou-se que desceu na estação errada. Normalmente, ele desembarcava na estação Liberdade e não na São Joaquim. Ele ainda estava longe da casa dele e precisaria andar mais de 1 hora até chegar na Rua dos Estudantes. Ele não conseguia entender por que fez aquilo. Pensou em pegar um táxi ou um ônibus circular, mas continuou caminhando. Juraci estava pensando tanto em Aika e nas coisas que ela disse, que nem pensou no perigo de ficar sozinho na rua quando acontecesse o apagão. Ele estava andando sozinho pelas ruas de uma cidade grande e era São Paulo. E mesmo conhecendo muito bem as ruas daquela região, seria impossível conhecer todas as pessoas que passavam por ali. 1 hora mais tarde, o solitário rapaz estava chegando na Rua dos Estudantes, no bairro da Liberdade. Naquela noite, o apagão demorou um pouco para chegar, mas os donos de bares e lanchonetes daquela região já estavam fechando, pois não era seguro manter um atendimento durante a falta de energia. Havia até brincadeira entre eles quando perguntavam se tinham medo de fantasmas. Uns respondiam que fantasma não existe, e outros falavam que fantasmas não podem fazer nada, e que o perigo vem na verdade dos gatunos que estão vivos. Juraci se divertia com aquela brincadeira, enquanto via as portas sendo fechadas. Enfim, as luzes da cidade foram apagadas. Agora via-se somente o brilho dos faróis dos carros que transitavam pelas ruas. Ouvia-se buzinas e xingamentos no trânsito. As pessoas tinham pressa de chegar em suas casas. Quem estava a pé aumentava a velocidade dos passos e todos queriam chegar logo em algum lugar. Naquele momento, Juraci já estava começando a se arrepender por ter decidido ir embora caminhando. Seus pés já estavam doendo. Seu corpo cansado provocava o desejo por um banho e uma cama macia. Mas ele ainda precisava andar mais uns 20 minutos antes de chegar na casa e poder descansar. Quando ele estava se aproximando da esquina onde se localiza a Capela dos Aflitos, viu um vulto vindo em sua direção. Tinha a fisionomia de uma mulher e parecia que estava usando um kimono. Era algo igual à roupa de uma geisha que Juraci tinha visto nos filmes da televisão.
Ele diminuiu os passos e, sabendo que estava no bairro habitado por japoneses, seria normal encontrar alguma moradora. Mas começou a ficar estranho vê-la sozinha na rua durante o apagão. Juraci diminuiu ainda mais os passos dele e estava quase parando, quando ouviu uma voz feminina cantarolando suavemente uma música que lembrava uma canção de ninar. Era uma música calma, e ele lembrou-se de Aika. Em poucos segundos, aquele vulto saiu da calçada e foi para o meio da rua. Logo vieram carros com os faróis ligados, e o vulto da mulher desapareceu. Depois que os carros passaram, tudo ficou escuro novamente. Juraci agora estava com medo, mas precisava continuar. Ele acelerou os passos, afastou-se dos muros e foi caminhando pela sarjeta. De repente, ele tropeçou em alguma coisa. Parecia um saco de lixo ou algum cobertor enrolado que alguém havia abandonado ali. O rapaz deu um salto e quase caiu dentro de uma galeria, a qual estava passando por uma manutenção. O lugar estava sinalizado, mas com medo e no escuro, Juraci nem notou esse detalhe. Quando ele virou-se para sair de perto da galeria, uma mão saiu e segurou o pé dele. Com o susto, ele caiu e gritou. Deitado naquele asfalto, Juraci fazia força para escapar, enquanto era arrastado para dentro da galeria. Católico, mas não praticante, tudo que ele sabia rezar era o Pai Nosso, e começou a gritar as frases que lembrava daquela reza, e pedia para que Deus o ajudasse. Depois que conseguiu escapar da mão que o puxava, ele saiu correndo e só parou quando chegou no portão da Capela dos Aflitos. Lá, ele encontrou 2 homens conversando e relatou a eles o que tinha acontecido. Aqueles homens, com um semblante de assustados, disseram que também já tinham escutado, durante as noites nas esquinas, uma linda melodia de amor, mas nunca souberam quem estava cantando e nem de onde vinha aquela canção.